pessoal, Prof. Lucas Matemática Fire aqui com vocês. Hoje, meus queridos alunos, função quadrática, parte gráfica. Vamos entender a função quadrática na parte gráfica. Ou seja, primeiro nós vamos fazer o passo a passo para a construção de um gráfico de uma função, certo? Aqui nós temos uma função do tipo f de x é igual a x quadrado menos 2x menos 3. Primeira coisa, temos que encontrar as raízes dessa função. Para encontrar as raízes da função, temos que igualar a função a zero. Igualando a função a zero, nós vamos encontrar suas raízes, que são o x1 e o x2, certo? O que é o x1 e o x2? Vai cortar o eixo do y em dois pontos, certo? Primeiro nós vamos construir o gráfico, fazer o passo a passo, e depois vamos para algumas situações de particularidades em relação ao delta, o nosso discriminante, beleza? Então aqui nós igualando essa função a zero, nós vamos ter aqui x quadrado menos 2x menos 3 igual a zero, certo? Então aqui nós temos que saber quais são os coeficientes dessa função, o a, o b e o c, certo? O a acompanha o x quadrado, o b acompanha o x e o c é o termo independente. Então vamos colocar aqui, o a é igual a 1, quando tem só o x quadrado, o a é 1. E o b é igual a menos 2, que acompanha o x, coeficiente c é o termo independente menos 3, certo? Está aqui separado, o a, o b e o c. Agora vamos achar nosso discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula você não pode esquecer, certo? Então aqui agora nós temos o b ao quadrado, delta é igual. Qual que é o b? O b está aqui, menos 2. Então vamos colocar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Podemos deixar assim, professor? Não, aqui é um sinal de multiplicação e o 3 é negativo, coeficiente c. Então vamos colocar dentro do parêntese, certo? Agora vamos resolver. Delta é igual a menos 2 ao quadrado, base negativa, porque está dentro do parêntese, expoente par, resultado positivo, certo? 2 vezes 2, 4. Vem comigo. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 multiplicado por menos 2. 2 vezes 2 é 4 e menos vezes menos é mais, certo? Por isso que aqui dá 4 positivo. Bora. Continuando aqui, nós temos menos 4 vezes a vezes c. Podemos fazer a multiplicação primeiro ou podemos fazer a multiplicação de sinais ou a multiplicação dos coeficientes. Vamos fazer menos vezes menos é mais. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 3 é 12, certo? Então, nosso delta é 4 mais 12, delta é igual a 16, certo? Encontramos o delta que é igual a 16. Agora vamos achar as raízes da nossa função, que está igualada a zero. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes o a, certo? Agora vamos lá, x é igual a menos, o b é menos 2, abre o parêntese, menos da fórmula, e o b que é negativo, menos 2. Mais ou menos, raiz quadrada do delta, que é 16, dividido por 2 vezes o a. O a é 1, 2 vezes 1. Posso fazer direto, professor? Pode fazer direto. Então, aqui, continuando aqui, nós temos, vamos continuar aqui do lado. X é igual, menos com menos é mais, 2 ficou positivo, mais ou menos, raiz de 16 é 4. Isso aqui dividido por 2 vezes 1, 2. Agora nós vamos achar as duas raízes, x1 e x2, certo? Vamos fazer aqui, x uma linha, vai ser igual a 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4 é 6, dividido por 2, 3. Encontramos a primeira raiz, x1. O x2, vamos colocar aqui, é igual. Primeiro nós pegamos o sinal de mais, certo? Agora vamos pegar o sinal de menos. 2 menos 4.
Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 2 menos 4 vai dar menos 2, certo? Ó, 2 menos 4. 4 tira 2 é 2. Conserva o sinal do maior, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Achamos a outra raiz, certo? Então aqui nós já temos, ó, x1 e x2. Uma raiz é menos 1, tá aqui. Vou pegar de azul aqui. Uma raiz está aqui no menos 1, vou marcar aqui, certo? A outra raiz é 3, no eixo do x, 1, 2, 3 aqui. Estamos encontrando as raízes. Vamos marcar os pontos onde nós vamos traçar o gráfico da nossa parábola, certo? E aí o professor vai falar dessa parábola. Vamos lá. Tem 2 pontos. Atentamos para o coeficiente c, sempre da nossa função, que ele tem uma importância aqui no nosso gráfico, que não é pouca. Menos 3, o coeficiente c, quer dizer que ele é menos 3, aqui no eixo do y, o menos 3, o coeficiente c, é o ponto, vamos marcar aqui, onde a nossa parábola vai cortar o eixo do y nesse ponto menos 3. Agora temos que lembrar, olha aqui, ó, o professor colocou, ó, se o a é maior que 0, temos uma concavidade para cima, carinha feliz, certo? Qual a? O a que acompanha o x². Se o a que é 1, ele é maior que 0, é positivo, carinha feliz. Se o a é negativo, menor que 0, olha aqui, carinha triste, certo? Então aqui nessa função nós sabemos que vamos usar o gráfico com essa carinha, feliz. E ele vai cortar uma raiz que é x1, vai cortar o coeficiente c, que é o menos 3 no eixo do y, e vai passar na outra raiz que é o 3 positivo. Agora temos que saber, essa parábola ela vai descer, até onde? Vai descer, descer, ela tem que voltar. Esse ponto aqui, ó, que é o mínimo dela, certo? Aqui que é o mínimo, nós temos que saber como nós vamos descobrir esse mínimo, professor. Vem comigo. Para descobrir esse mínimo, nós vamos ter que fazer o x do vértice e o y do vértice. O que é isso? Duas coordenadas, x do vértice e y do vértice. X e y. Precisamos de encontrar essas coordenadas para a gente marcar o outro ponto, que este ponto aqui vai definir até onde a parábola vai descer e vai tocar nesse ponto, que é o vértice, que é o limite dela, e vai voltar. Para nós descobrir, nós podemos usar o x do vértice vai ser igual a menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a, certo? Vamos encontrar esse x do vértice? Podemos usar menos b sobre 2a ou podemos pegar o x1 mais o x2 e dividir por 2. Vai dar o mesmo resultado. Olha aqui, o x1, vamos pegar aqui, ó. x1, 3 mais x2, menos 1, abre o parênteses, menos 1, dividido por 2, que vai ficar 3, mais com menos é menos, 1, acabou o parêntese, dividido por 2. 3 menos 1 é 2, dividido por 2 é 1, certo? Então o x do vértice é 1, encontramos aqui, sem usar a fórmula. Podemos usar também a fórmula de x do vértice, menos o b. O b é negativo, então vai ficar menos 2, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes 1, 2. Então observe que aqui vai dar o mesmo resultado de nós pegarmos a média entre o x1 e x2, ó, x1 mais x2 dividido por 2, deu 1. E se eu pegar a fórmula menos b sobre 2a, também tem que dar 1. Menos com menos é mais, então aqui vai dar 2 positivo, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 1 também, certo? Também deu 1, mesmo valor. Você pode usar a fórmula do x do vértice ou fazer a média entre o x1 e o x2, as raízes. E aí nós temos que encontrar o y do vértice, certo? Vamos separar aqui. O y do vértice é igual a menos b, menos delta, sobre 4 vezes o a. Quanto que é o delta? Tá aqui o delta, 16, certo? Então aqui vai ficar menos 16 dividido por 4 vezes o a. 4 vezes 1, 4. Menos com mais é menos. 16 dividido por 4 é 4.
certo? Então o y do vértice encontramos, é menos 4, tá aqui. Então nós vamos marcar essa coordenada agora, meu aluno, ó. 1, vamos descer até no menos 4, certo? Aí nós vamos marcar aqui, ó. Aqui vai ser o limite, a função, a nossa parábola com cavidade para cima vai vir lá de cima, cortar o eixo do y no coeficiente c, que é o menos 3, vir até aqui no mínimo dela e vai voltar na outra raiz, que é o x2, que é 3, certo? Ou x1, que é 3, beleza? Agora, professor, se nós usamos o x do vértice fazendo x1 mais x2 dividido por 2 e deu certo, tem como fazer o y do vértice sem usar menos delta sobre 4a? Tem também. Como nós podemos fazer? Pegar o valor do vértice, olha aqui, o x do vértice aqui é 1, aqui na fórmula também é 1. Então podemos pegar aqui, ó, podemos pegar o valor que é 1 e substituir aqui, ó, no valor do x da nossa função. Onde é x vai ser 1 e vamos resolver, e o valor tem que dar o mesmo valor do y do vértice, que é menos 4. Então aqui é x ao quadrado, nós estamos pegando o vértice. O vértice é 1. Então vai ficar 1 ao quadrado, certo? Menos 2 vezes x, então 2 vezes 1. 2 vezes 1. Menos 3. Quanto que vai dar? 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 é 2, menos 3. Isso aqui é igual. Menos 2 menos 3, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Devo R$2, peguei mais 3, estou devendo 5, então vai ser menos 5. Mais um positivo aqui, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Devo 5, paguei 1, vou dever só menos 4. Olha, deu o mesmo valor do y do vértice usando a fórmula menos delta sobre 4a, ou pegando o valor do vértice, do x do vértice aqui, e substituindo na função onde tem x, você substitui pelo valor encontrado do x do vértice, que é 1. Substituindo aqui, deu o mesmo valor, que é menos 4, certo? E agora nós só vamos traçar a nossa parábola. Como a concavidade é para cima, ela vai vir lá de cima, tá vindo lá de cima a nossa parábola, certo? Vai descer aqui, cortar a raiz aqui no menos 1, que foi encontrada, vai descer, cortar o eixo do y no coeficiente c, que é menos 3, vai vir até no seu mínimo aqui, ó, que são as coordenadas do vértice, x do vértice, que é 1, e y do vértice, que é menos 4, vai vir até aqui, e aí ela vai voltar e vai cortar a outra raiz, certo? E esse aqui é o gráfico da nossa função quadrática, f de x é igual a x² menos 2x menos 3, certo? Então aqui, ó, primeira coisa, pegou a nossa função, igualou a zero. Igualou a zero, vamos achar o discriminante, que é o delta. b ao quadrado menos 4ac. Achou o delta, vamos encontrar as raízes, x1 e x2. Fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Encontramos as raízes, que foi menos 1 e 3, está aqui marcado, certo? E atentamos para o coeficiente c, que está aqui, que é menos 3, que é muito importante, está aqui, onde a nossa parábola corta o eixo do y, neste ponto, que é menos 3. E as coordenadas do vértice, observa que aqui, ó, o x do vértice, ele é o eixo de simetria entre a parábola, certo? Ele é o centro. Aqui, ó, tá vendo? É o centro. É o eixo de simetria da nossa parábola, beleza? X do vértice e o y do vértice vai dar o ponto que a nossa parábola vai vir e tocar até aqui no mínimo dela e voltar na outra raiz. Está construída a nossa parábola, certo? Agora vamos ver algumas particularidades em relação ao delta, certo? Vem comigo, tempo só de apagar o quadro, meu querido aluno. Pessoal, voltando aqui nas particularidades, primeira, segunda e terceira situação em relação ao nosso discriminante. Vem comigo. Primeira situação, se o delta é maior que zero, ou seja, positivo, ele é maior que zero, olha aqui, ó. A nossa parábola aqui, ela vai ter a carinha feliz e vai cortar o eixo do x em 2 pontos, certo? Nossa parábola vai cortar o eixo do x em 2 pontos.
quando o delta é maior que zero, ó. Delta é maior que zero. Delta é maior que zero, a nossa parábola vai cortar o eixo do x nos dois pontos em relação ao eixo do x, ou seja, vai ter duas raízes distintas. Certinho? Agora vem cá, quando o delta é igual a zero, você está resolvendo lá o delta é igual a zero. Você vai, encontra o delta zero e vai para a fórmula de Bhaskara. As raízes vão ser iguais, x1 e x2 vai ser o mesmo valor, então nós vamos ter uma parábola que vai tocar o eixo do x somente em um ponto, beleza? Terceira situação, quando o delta é menor que zero, aqui é maior, aqui é menor. Quando o delta é menor que zero, ou seja, negativo, a nossa parábola vai ficar flutuando, ó. Ela não vai tocar o eixo do x, porque nós não temos raízes. Se o delta é menor que zero, o delta é negativo. Não temos raiz quadrada de um número negativo. Agora, vamos lá. Aqui, na primeira situação, se o delta é maior que zero, vai tocar em dois pontos. E também, outro eixo do x, se o delta, aqui ele é maior que zero, certo? Agora, se o a, coeficiente a, aqui temos o a maior que zero, por isso que a carinha é feliz, certo? Ó, a maior que zero, carinha é feliz. Se o a é menor que zero, aí nós vamos ter ela em dois pontos do eixo do x, porém a carinha vai ser, ó, triste. Vai ter dois pontos, mas a carinha vai ser triste. Beleza? Vamos colocar aqui o a menor que zero. Isso. A menor que zero, ó, carinha triste, professor. Concavidade para baixo. A maior que zero, concavidade para cima. E duas raízes distintas. Beleza? Voltando aqui agora, continuando. Segunda situação, quando o delta é igual a zero, vai tocar em um único ponto. Porém, ele tocou em um único ponto com a concavidade para cima, então quer dizer que esse a ele é maior que zero, certo? Agora, se nós temos eixo do x, o delta igual a zero e o nosso a ele é menor que zero, negativo, menor que zero, certo? Vai tocar em um único ponto, porém com a concavidade, ó, para baixo, carinha triste. Beleza? Concavidade para baixo, carinha triste. E a terceira situação, quando o delta é zero, que a parábola fica flutuando, não vai tocar no eixo do x, neste caso aqui ela está com a concavidade para cima, então o a é maior que zero, certo? Agora, se ela está aqui novamente, concavidade para baixo, opa, não pode tocar o eixo do x. Não pode tocar o eixo do x porque o delta é negativo. Então vamos lá. Para ela não tocar o eixo do x, concavidade para baixo, neste caso, o a vai ser menor que zero. Carinha triste. Beleza? Então temos essas três particularidades, três situações que temos a atentar para elas. Primeira situação, delta maior que zero, ou seja, o discriminante é positivo. E achamos o delta que é igual a zero, porém o a ele é maior que zero, é positivo, concavidade para cima com duas raízes. O delta é maior que zero e o a, que é o coeficiente a, ax quadrado, que acompanha o x quadrado, coeficiente a, ele é negativo, concavidade para baixo, com duas raízes distintas. Segunda situação, delta igual a zero, uma única raiz. Porém, temos que atentarmos para coeficiente a. Se o a é maior que zero, única raiz com carinha para cima feliz. Se o a é menor que zero, aqui na segunda situação, o a menor que zero, uma única raiz, certo? Porém, a carinha triste, concavidade para baixo. Terceira situação, quando o delta é menor que zero, o delta é negativo, não temos raiz quadrada negativa, delta menor que zero, a parábola fica flutuando nos dois casos. Aí temos que atentarmos para coeficiente a, que acompanha o x quadrado. A maior que zero, concavidade para cima, carinha feliz. A menor que zero, negativo, a, coeficiente a, concavidade para baixo. Nos dois casos, a parábola flutuando, não encosta no eixo do x, certo?
Você gostou dessa e de tantas outras aulas? Se inscreva no canal do Prof. Lucas Matemática Fire, se ainda não é inscrito, e ative o sininho para receber todas as